Eu falo que eu não sei se no passado, porque é o que eu falo com amigos, assim, cara, será que existia um tempo que era diferente a questão do estudo em si? Hoje em dia eu vejo, mas nas igrejas, tipo, ou existia alguma questão das igrejas, sei, presbiteriana, igrejas mais tradicionais, batista, terem mais um foco no estudo e outras denominações não? Ou no passado todo mundo parecia que tinha mais sede de estudo e hoje em dia se alimenta por conta da internet, da rapidez e tudo, de pregação em rios e não pega para ler? Eu acho que são as duas coisas. Não pega para ler e fica nessa de ficar estudando bem superficialmente, porque antigamente você era forçado a estudar, porque só tinha livro, né? Eu me lembro quando eu entrava na biblioteca, cara, só tinha livro, não tinha. Sim, fazer trabalho, Era era tudo muito difícil, diferente. você tinha que cavar cada livro, pesquisar, então você era forçado a buscar o conhecimento. Hoje você, com um clique, você tira a dúvida de uma questão. O grande problema é que a pessoa vai ficando com a mente muito mal acostumada, Sim. a mente muito preguiçosa, não consegue entender, tem a informação, mas não entende a informação. E aí vem o despreparo, não consegue. Aí surgimentos, né, de pessoas assim, que se intitulam, mas não buscou o preparo necessário, né? Tem dado, mas não tem informação, né? Que informação é o dado processado. Agora, Só são dados. os nossos pais na fé, que começaram sem curso de teologia, sem nada, tinha pelo menos o bom senso. O que eles faziam? Eles tinham o básico, eles tinham jejum, eles tinham oração e eles tinham uma boa palavra porque tinha uma boa escola dominical. Sim. O preparo teológico antigamente, dos nossos pais na sim. fé, era uma boa escola dominical. Então o cara não tinha um bacharel de teologia. Sim. Mas ele sabia que o preparo que ele tinha de estudo bíblico de escola dominical, um preparo de oração, de consagração, dava a ele um bom senso para conduzir uma igreja. Aí você vê aqueles caras que às vezes não tinha estudo, não tinha faculdade, não tinha cultura, mas conduzia de forma benéfica ao povo. Você acha que essa época de 20, 30 anos atrás, a sociedade era menos ansiosa? Que hoje, essa geração que a gente vive hoje, ela é mais ansiosa? Olha, Ou existe. é uma impressão só? Não, as duas coisas. Existe o seguinte: não se tinha diagnóstico antigamente. Sim. Você vai pegar os manuais de diagnósticos, você vê assim, olha, não se tinha tanto diagnóstico. Hoje em dia você tem os diagnósticos. A ciência conseguiu descobrir isso. Agora, a sociedade mudou. Né? A sociedade mudou. Há muitos fatores hoje que as pessoas estão sem a resiliência necessária, Sim. sem a frustração necessária. Hoje você encontra os jovens, por exemplo, por que muitas pessoas estão com alto índice de ansiedade, depressão? Um dos motivos, por exemplo, é a capacidade de não suportar frustrações. Tem isso. Então você encontra hoje muitos jovens e até adultos, assim, não sabe suportar dor, não sabe suportar frustrações, não tem uma resiliência necessária para suportar as adversidades da vida. Mas pega os nossos pais. Eles suportavam. Tinha estrutura, tinha maturidade, suportava a frustração. Hoje você fala assim, você não vai ter isso. Pronto, a pessoa fala assim, como que eu não vou ter? Não sabe o que é não. Não sabe receber um não sabe lidar com a frustração. Então, nós temos também esse movimento. Então, assim, há uma imaturidade, há uma vida muito superficial que muitos acabam não conseguem se desenvolver melhor emocionalmente. Entendeu? Curioso mesmo, porque você falou algo que me lembrou muito. Eu falo isso com amigos, com esposa, todo mundo, assim. É uma geração que a gente era acostumado a ter não, era dos pais a todo momento. E não existia sabia lidar com aquilo ali? Eu falo isso direto em casa. Às vezes, assim, gente, era o almoço, não tinha opção. Né? Meu pai militar, coitado, foi 90 anos de idade. Meu pai sempre me falou assim: começa com R, mas não é restaurante, soldado, é rancho. É o que tem. É o ovo hoje, amanhã é o fígado. Acabou. A gente não escolhia alimento algum, não existia gostar ou não gostar de alimento. Era o que estava na mesa, era o que minha mãe fazia e tal, o que estava lá e acabou. E aí eu brinco com meu pai e falava muito isso. Assim, quando não tinha, eu falo isso que eu até hoje como, mas não gostava, bife de fígado. Sim. Aí quando eu vinha aquele bife de fígado, eu olhava aquilo, eu falei, cara, né? Minha mãe olhava aquela cara, e tinha essa, né? Nossos pais, obrigado, falava com os olhos, falava com o olhar.
Era uma época que falava pra ele assim, eu só olhava assim. Mas o que fazia? Essa geração ficava uma geração mais forte. Ficava mais forte. Mais resiliente. Resiliente. Aguenta as adversidades da vida. Hoje você percebe que a pessoa tem baixa resistência a lidar com frustrações. Então não pode frustrar. Existe o lado positivo do estresse, que é o lado de você aprender a suportar um pouco de dor, de adversidade, justamente para se tornar uma pessoa um pouco mais forte diante da vida. Se eu ficar sim o tempo todo, sim. A gente tá vendo uma geração também que os pais querem ser amigos dos filhos, né? Não existe isso. Pai não é amigo de filho, pai é pai. Hoje tá vendo uma geração. Pai não é amigo. O lugar de amigo é um lugar comum, não é um lugar para um pai. Pai é pai. Pai educa, pai orienta, pai dá direção, pai dá valores, dá princípios, fortalece o filho, pai diz não. Dificilmente um amigo vai dizer não para você. Pelo contrário, seu amigo vai votar você contra o seu pai. O seu pai que é um grosso, seu pai que é um quadrado, seu pai que é isso. Não, cara, pai é pai. Então a gente vê uma geração de pai que não quer incomodar o filho, tá com medo de traumatizar o filho. Olha, emocionalmente falando, não é saudável para um pai dizer sim o tempo todo pro filho. Ele tem que aprender a dizer não, tem que aprender a ensinar o filho a entender o valor das coisas, a dores das coisas, as dificuldades de se ter. Não quer dizer também que você não vai dar nada pro teu filho. Sim. Não quer dizer também que você não vai dizer sim pro seu filho. Mas é dosar isso de uma forma saudável. Entendeu? Para que senão o seu filho chega lá na escola, ele vai ter um problema na escola e não vai saber resolver. Não vai. Né? Ele não vai saber resolver. Né? Aí você vê essa geração tão fragilizada, né? Tão sem preparo emocional para suportar a adversidade, sem preparo emocional para lidar com dor. É uma adolescência esticada. O cara já adulto, morando na casa do papai e da mamãe, e ele quer ser tratado como um bebezinho, de mais de 30 anos, ele quer ser tratado como um bebezinho pro papai e pra mamãe. Ele não entendeu o que é vida adulta, ele não quer se instalar na vida adulta. Ele não quer assumir responsabilidade. Ele tem medo de assumir responsabilidade. O que o pai faz? Né? Muitos pais fazem, não, ele é meu bebezinho. Tadinho do meu filho, coitadinho dele. Não, coitadinho não, meu filho. Ele tem que se instalar na vida adulta, ele tem que acordar pra vida. Ele tem que assumir responsabilidade, tem que pagar conta, tem que trabalhar, tem que entender o que é a vida adulta. Então, assim, o que acontece? É uma geração que também precisa lidar, suportar as frustrações da vida. Isso é muito importante também. E falta muito mesmo. Suportar a tristeza, assim, aprender também a lidar com a tristeza. Do não, né, com a angústia, né, saber lidar até com a alegria. Ter um sucesso, saber lidar com a alegria. É verdade. É a geração que não suporta mais nada e não pode ter não pode ter assim. Quando vai pro mundo, acabou. Quando tá na rua, ontem eu estava falando algo interessante lá na igreja. Eu estava falando dos jogadores da década de 70, 80 e os jogadores de hoje. Os jogadores da década de 70, 80, na hora que dava entrevista, não tinha medo de entrevista, não. Enfrentava todo mundo, pedrada, torcida xingando. Entendeu? O cara falava só, nós vamos voltar pro próximo jogo mais forte, segurava e tal, suportava. Por quê? Não porque eles queriam dar uma de durão, não queriam chorar. É porque eles tinham carcaça para isso, eles tinham estrutura emocional para isso, eles tinham resiliência para isso. Aí vai ver o jogador de hoje, ele quer botar cada hora... Aí ele vai pintar o cabelo dele de uma cor, ele vai fazer tatuagem, não sei de que cor. Na hora que perde, é aquele desespero emocional. O técnico vai embora, deixa todo mundo lá. E um chora daqui, um chora de lá. E na hora de dar entrevista, não consegue dar uma entrevista. Não consegue lidar com aquilo ali. E aí, o que eu vou dizer pro meu pai? O que eu vou dizer pra minha mãe? O que eu vou dizer pra torcida? Ué... Vai dizer que deu ruim, irmão. Entendeu? Ou seja, ele não foi preparado pra suportar aquilo ali. Não foi preparado pra aquilo ali. O jogador não foi preparado. Por exemplo, jogadores da década de 70, 80 já foram mais preparados para lidar com esse tipo de dor, de angústia, de sofrimento. Hoje eu percebo, eu também sou psicólogo do esporte, hoje eu percebo também que falta isso. Né? Agora a Lei Pelé obriga a ter psicólogos nas divisões de base. Tá? Então já é um ganho para ensinar aquele jovem que quando tiver com 18 anos, tá forte para suportar aquilo ali. Sim. Agora, falta muito, né? Falta muito. Então, é muito importante também esse suporte psicológico, é muito importante, porque o próprio psicólogo vai ensinar o atleta ou a pessoa a aprender a lidar com as frustrações da vida. E se tornar forte. Não usar a frustração contra, mas usar a frustração, o não, as dores, a seu favor, como um processo de amadurecimento, de fortalecimento, de crescimento também. Isso é importante.
Não, é importantíssimo. Eu fico muito assustado, porque esse falou de esporte me lembrou, né? Da década de 70, de 80, de hoje em dia, né? Meu pai, botafoguense, 200 anos já, ele brinca falando isso. Falando, antigamente, o cara, seleção brasileira, o cara tinha um escudo aqui, o cara, pô, beijava aqui, pá, eu vou. Hoje em dia é o contrário, é aqui no patrocínio. Beijo de patrocínio, é todo frágil, é chorando e tal. Que o futebol de antigamente, o esporte de antigamente, o futebol, realmente, pra quem acompanha, meu pai dá 90 anos, né? A gente. Lúcido, graças a Deus, conversa Cara, tudo comigo. 90 anos. Com 90, e, cara, ele fala de um jeito assim de futebol da época assim que vê agora a minha mente assim. É muito, ele fala assim, dá diferença, né? Eu fico assim, cara, como é que é chegar a 90 anos e tu poder falar, bicho, cara, quando eu tinha 17, 18 anos. Não, você vê a Certo. geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, Não, cara, bem mais forte. é bem mais forte. Bem mais forte. Então, essa geração de hoje vai precisar passar por um processo muito doloroso de educação, de princípios, de valor, para poder aprender a suportar esse novo mundo. Hoje as pessoas estão o tempo todo se comparando com os outros. Por que eu não tenho, o outro tem? Competição o tempo todo. Competição. Brigando por tudo o tempo todo. Uma alta, assim, a falta de satisfação com a vida. Sim. Né? O tempo todo quer ter tudo, o tempo todo. Não sabe lidar, tipo assim, não dá pra ter tudo sempre. Não dá. E qual é o problema disso? Nenhum. E vamos ser felizes com a vida que eu tenho. Vamos ser felizes com aquilo que eu posso ter. Na igreja tem muito disso, em todos os lugares. Porque felicidade não é ausência de problema. Isso é muito importante, né? As pessoas entenderem. As pessoas acham que felicidade é ter tudo. Não. As pessoas acham que felicidade é ter tudo. As pessoas acham que felicidade não é ter dor, não é ter problema. Felicidade não é ausência de problema. Felicidade é você ser feliz apesar dos problemas da vida. Sim. As pessoas acham que a felicidade é só um evento. Não. A felicidade não é um evento. A felicidade é um caminho. É uma jornada. É um processo. Você pode ser feliz no processo da vida. Você pode ser feliz no meio das adversidades. Felicidade é aprender a administrar as situações da vida. Qual o problema de você ser feliz tomando um café com seu filho, com a sua esposa de manhã? Olha que bacana. Não, o cara só quer ser feliz o dia que ele fechar um grande contrato. Sim. O dia que ele fizer uma grande viagem, aí ele é feliz? Não, cara. Felicidade é saber saborear também as pequenas coisas da vida. Você vê que o apóstolo Paulo falava, né? Fala, né? Você vê no texto sagrado, fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, em toda situação ele foi habilitado a viver. Tanto a viver em abundância, quanto a viver em escassez. Sim. Essa geração, como é que vai fazer agora? Não tem como. E se essa geração tivesse lá junto... A pessoa chega um domingo, um final de semana em casa, o dia inteiro, e fala assim, poxa, eu tô com tédio. Qual o problema? Tem que suportar o tédio também. O nada. Foi o que você falou aqui antes, né? O nada, ficar em casa. Aí começa a ter uma visão negativa de si, das pessoas, do mundo, que nós chamamos na psicologia de atride cognitiva, né? Que é a visão que a pessoa tem de si, do mundo, né? E do futuro. Né? A visão que a pessoa tem do futuro, do futuro, do mundo e de si. Que aí, dependendo da visão que você tem de si, do mundo e do futuro, você consegue identificar se a pessoa está satisfeita, se está depressiva, se está ansiosa. Às vezes a pessoa olha para si, ela se acha nada. Ela não está satisfeita com o seu corpo, ela não está satisfeita com a sua vida, ela não está satisfeita com a sua imagem, ela não está satisfeita com a sua profissão. Cara, você pode ter o maior sonho do mundo de ter a melhor profissão do mundo. Mas se você não aprender a aceitar o que você tem hoje, ser feliz com o que você tem hoje, você não consegue construir algo maior. Não consegue. Se você não tem uma visão positiva das circunstâncias, do mundo, das pessoas, você não consegue também virar o jogo. Se você também não tiver uma visão positiva de futuro, também não consegue, porque o seu processo cognitivo está comprometido. Sim. Então você só consegue mudar se você virar essa chave. Então, essa geração vai ter um trabalho grande, assim, enorme, né, significativo para poder passar por um processo de amadurecimento. Hoje tudo dói, tudo incomoda, tudo tá chato. Hoje tudo tá chato, tudo dói, tudo incomoda. Hoje a pessoa, tudo é bullying, tudo fica chato. Não tô dizendo que não tem bullying, não tô dizendo que dor é dor. Eu sei que a dor que a pessoa tá sentindo, ela precisa de amor, de acolhimento, de respeito. Mas nós precisamos fazer o outro trabalho. Precisa. Que é de educar essa geração, esses pais, essas crianças, a enfrentar este mundo. A enfrentar este mundo, mas o mundo precisa entender, meu filho, nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente precisa fortalecer os nossos filhos para enfrentar este mundo aí fora.
Rapaz, Então a gente tem que fazer os dois trabalhos. Transformar o mundo, transformar a realidade, mas também fortalecer os nossos filhos para aprender a lidar com as adversidades da vida desse mundo. Então, é os dois movimentos. Mudar o mundo, transformar a sociedade, mudar não vos conformeis com este mundo. A gente tem que mudar a mentalidade desse mundo, sim. Mas também precisamos fortalecer essa geração a enfrentar essa dura realidade deste mundo.